Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus. Esse vídeo foi gravado a pedido da minha irmã em Cristo e amiga Patrícia Mello. Ela é uma bênção. Ela tem um canal no YouTube e eu a sigo. O canal dela é sobre a rotina na padaria, vida de dona de casa e também a vida no sítio. Eu a conheci através do canal da companhada dela, Marciele Mello, que eu já era inscrita. Lá ela fala sobre rotina de dona de casa, compras de mês, vida no sítio, e elas fazem uma comida deliciosa. Elas são de Pernambuco, Serra Talhada. Eu vou deixar o nome delas e o link lá na descrição. Vão lá, se inscrevam, deem seu like. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16. E tem como tema, vai nessa tua força. Mesmo diante das lutas, dificuldades, incertezas, a fé em Deus e a perseverança podem nos levar a conquistas extraordinárias. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor chegou e assentou-se debaixo do carvalho. Para que nós venhamos a entender o que é lagar, era um tanque onde as pessoas iam pisar os cachos de uva. Era num lugar meio isolado, vamos dizer assim, meio escondido, porque não podia pegar sol, porque se o sol pegasse nas uvas, ia alterar o sabor, o adocicado da uva, eles iriam fazer suco ou próprio vinho. E ali no lagar, naquele lugar escondido, foi o melhor lugar que Gideão achou para malhar o trigo, porque toda vez que eles semeavam, os midianitas iam lá e roubavam os alimentos dele. Então ele tinha que ficar escondido para que eles não fossem lá para roubar o seu alimento. Então esse malhar o trigo é debulhar, é separar os grãos das palhas e de outros resíduos também. Então o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: O Senhor é contigo, varão valente, valoroso. Então Gideão questionou se o Senhor era com eles, por que eles estavam passando por toda aquela situação, por toda aquela humilhação. E Gideão também lembra ao anjo do Senhor, quando Deus tirou eles do Egito, deu livramento para eles, e agora eles estão se sentindo desamparados. E o Senhor diz para ele: Vai nessa tua força e livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E Gideão diz que a família dele é a mais pobre de Manassés e ele é o menor da casa. Então o Senhor falou para ele: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aqui nesta passagem, Gideão fala que ele é o menor da casa dele. E nós podemos ver que o mesmo aconteceu com Davi, quando o profeta Samuel foi lá na casa do pai dele, que era o Jessé, procurando alguém que Deus tinha falado que ia ser ungido ali como rei. E Deus se agradou de Davi, que era o menor da casa. E Deus fez Davi rei de Israel, um grande guerreiro, e que a linhagem dele reinaria para sempre. Porque Jesus veio da descendência de Davi.
E assim é o nosso Deus, Ele é aquele que nos observa. Como nós podemos ver aqui, o anjo ficou sentado embaixo de um carvalho, depois o anjo se apresentou para Gideão, ele estava ali observando o trabalho de Gideão. Mas nós podemos entender também é que Deus é aquele que nos observa, Ele sabe tudo que nós estamos fazendo. Não adianta nada fazermos as coisas em oculto achando que o Senhor não está vendo, Ele está vendo tudo. Foi igual aqui com Gideão. Com certeza, claro, o Senhor já estava observando Gideão. Tanto que o anjo não falou em momento nenhum aqui nessa passagem que ele estava procurando alguém. Não, ele já foi diretamente falar com Gideão. E nós podemos ver também que Gideão reconheceu que ali era o anjo do Senhor. No capítulo 6, versículo 7, os israelitas clamaram ao Senhor, perguntando por que eles estavam passando por toda aquela humilhação. Os midianitas iam lá e roubavam tudo que era deles. Aí o Senhor enviou um profeta e o profeta falou com eles. O Senhor havia tirado eles do Egito, dado aquela terra para eles, mas que o Senhor havia pedido uma coisa para eles, para que eles não adorassem aos deuses dos amorreus. Só que eles não deram ouvidos. Então essa era a resposta que eles queriam. Eles tinham parado de adorar a Deus. Se esqueceram de Deus, não deram valor, não deram importância a tudo aquilo que Deus tinha feito anteriormente. Então Deus deixou eles de lado, assim. Vocês querem viver a vida de vocês? Querem adorar outros deuses? Então, que adorem, né? A primeira coisa que o Senhor pediu a Gideão foi que ele derrubasse o altar de Baal e construísse um altar para Deus. Assim Gideão fez, chamou 10 servos do seu pai e durante a noite, por próximo de meia-noite, eles foram lá e derrubaram aquele altar de Baal. Aí no dia seguinte, os adoradores de Baal foram lá na casa do pai de Gideão, né, porque eles sabiam que foi Gideão que tinha feito aquilo e queriam matar Gideão. Mas o pai de Gideão falou, não, já que a contenda foi com Baal e ele é Deus, então ele que resolva a contenda dele. Vocês não vão fazer nada. E o Senhor ordena que Gideão vá para a peleja para atacar os midianitas. E ele manda que Gideão pegue os homens valentes para ir para a guerra. Os midianitas eram num total de 120 mil homens. E Gideão, quando reuniu o povo, deu 22 mil homens. Eram bem menos. Sendo que o Senhor falou para Gideão, Gideão, ainda tem muito homem para ir para essa luta. Eu não vou querer isso tudo de gente, porque quando vocês ganharem a guerra, eles vão achar que foi pela força do braço deles. E não foi. Eu que estou agindo por vocês. Então o que o Senhor fez? Falou para Gideão, para reunir aqueles 22 mil homens e falar para eles que aquele que tivesse com medo e sem coragem podia voltar para casa. A maioria voltou, só ficaram 10 mil homens. Aí o Senhor falou novamente para Gideão, Gideão, ainda tem muito homem para essa peleja contigo. Eu vou dizer o que você vai fazer. Você vai pegar esses homens, vai levar até uma fonte de água, e lá eu vou te dizer quem vai ficar e quem não vai ficar. Aquele que se abaixar e beber e lamber a água igual um cachorro, esse não vai. Aquele também que se ajoelhar, também não vai. Então, só ficaram 300 homens com Gideão. Aqueles que não lamberam e nem se ajoelharam. E beberam a água, se abaixando normalmente. E ali o Senhor foi orientando Gideão o que ele iria fazer. Então que ele pegasse, dividisse em 3 grupos, no caso seria 3 grupos de 100, e desse para cada homem um chifre de carneiro, que era uma buzina. E nas mãos deles iam estar um cântaro, um vaso, com uma tocha acesa. E eles, por volta de meia-noite, iam para atacar o exército midianita. Assim, Gideão fez, ele separou aqueles homens, né, e foi para a batalha lá, para atacar aquele exército midianita, aquele povo midianita. Por quê? Eles já estavam preparados para irem atacar também o povo de Gideão e roubar tudo que eles tinham. Quando eles iam lá atacar, eles roubavam tudo. Eles levavam as plantações, levavam os gados, levavam as ovelhas, não deixavam nenhum jumento. Não deixavam nada. Então assim Gideão fez, separou aqueles homens em 3 grupos de 100
Mas o Senhor falou com Gideão: Gideão, se você ainda estiver com medo, preocupado, receoso, vá lá no arraial dos midianitas e ouve a conversa deles. Pega o seu servo, Purá, e vá junto com ele. Então Gideão fez isso, pegou o servo dele, Purá, e foi lá embaixo ouvir o que eles estavam falando no arraial. Quando Gideão chega lá, Gideão ouviu 2 homens conversando. Agora eu vou ler em Juízes 7, 13 e 14, para nós entendermos bem sobre o sonho que aqueles homens estavam conversando. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão, quando ouviu essa interpretação do sonho, Gideão subiu imediatamente para falar com seus companheiros, que era a hora deles atacarem. Então, com aqueles 300 homens, já estavam todos com a buzina, o cântaro e a tocha acesa. Gideão falou para eles gritarem assim: espada do Senhor e de Gideão. Então, quando o exército inimigo ouviram aquelas buzinas tocarem, aquelas tochas acesas e todos gritarem a espada de Gideão e do Senhor, eles ficaram com muito medo, se apavoraram, correram e começaram a brigar um contra o outro, a lutar, a atacar um contra o outro. E aí os outros fugiram. Sendo que nisso, todo o exército de Gideão também foi atrás deles, correu atrás deles. Conseguiram matar 2 príncipes. E mesmo assim, 2 reis tinham fugido. Gideão foi perseguindo aqueles 2 reis. No meio do caminho, Gideão parou em alguns lugares pedindo ajuda, para quem pudesse ajudar eles, dar uma comida, alguma coisa, mas ninguém deu ajuda a Gideão. Por que eles não deram ajuda a Gideão? Porque o coração deles também já estava maquinando para se compactuar junto com aqueles inimigos. Essa é a grande verdade que a Bíblia também nos fala. Tanto é que Gideão falou que quando ele conseguisse matar aqueles 2 príncipes, ele não ia se lembrar deles. E assim Gideão fez. Ele perseguiu aqueles reis e matou aqueles 2 reis. E como sinal, ele pegou os pingentes que estavam no pescoço deles. E assim Gideão libertou o seu povo das mãos dos midianitas. Então, os homens de Israel queriam que Gideão fosse governador deles, mas Gideão não quis. Gideão falou: o Senhor é que vai governá-los. Então, Gideão fez um pedido, se eles poderiam e queriam dar a Gideão pendentes de ouro. E assim eles fizeram de coração, deram pendentes de ouro a Gideão. Não só pendentes, eles tinham pendentes de ouro porque eram ismaelitas. Assim eles fizeram de coração, e foi quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares, as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, sem contar com os enfeites que os camelos usavam também. Assim os midianitas foram derrotados e houve paz enquanto Gideão viveu. Gideão teve 70 filhos e muitas mulheres, porque também era a cultura daquela época. O homem, quando tinha condições, ele podia ter várias mulheres e concubinas. E assim foi com Gideão. Como podemos ver, Gideão e seu povo estavam sendo humilhados, saqueados, roubados. E o que Deus quer dizer para nós é que nada é pela força do homem. Tudo é com o poder de Deus. Aqui nós podemos ver quem agiu foi Deus, não foi pela força. E na verdade, eles só entraram naquela situação porque eles foram desobedientes a Deus. Então Deus permitiu que eles passassem por tudo aquilo, se arrependessem e iam ter uma vida em paz. No livro de Zacarias 4:6, parte B, o Senhor diz: não por força nem por poder, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E como podemos ver aqui nesta passagem de Gideão, não foi por força. Nós podemos ver que foi Deus que agiu, porque não tinha como apenas 300 homens vencer um exército de 120 mil homens super preparados para a guerra. Não teria como, humanamente não tem como. Então foi Deus que agiu. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Que essa palavra tenha falado ao seu coração,
Que você venha meditar sobre Gideão, assim como ele era o menor da casa, mas foi escolhido por Deus, que ele perseverou na fé em Deus. Então, que nós também venhamos, a ficar vigilantes, sempre em oração, e nunca deixar que as incertezas do dia a dia venham nos abalar a nossa fé. Agora também eu quero fazer um convite a você que não conhece Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar. Peça perdão a Deus e ore juntamente comigo. Oremos. Senhor, Deus de amor e bondade, Paizinho, Tu és soberano, meu Senhor da glória. Aqui neste canal se encontra comigo, meu Senhor, essa pessoa que está em oração e se arrependeu pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Agora eu quero entregar ela em suas mãos. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, Paizinho. Oh, meu Senhor, a Tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, que o Senhor jogou tudo no lago do esquecimento. Seja agora com essa pessoa, meu Senhor, toma a vida dela em Tuas mãos, vai repreendendo todo o mal, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor, sobre a vida dela. Seja com ela, abençoa a vida dela, toma tudo que for dela em Tuas mãos. É esta oração que eu te faço, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Agora também quero agradecer a você que ficou aqui até este momento, glórias a Deus. Venho te pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, vá também nos comentários, deixe lá seu comentário, dê o seu amém, seu glória a Deus. E também fala de onde que você está me assistindo, de qual cidade, qual estado, qual país, para que eu possa saber quem você é e de onde você é. Amém? Eu sou do Rio de Janeiro. Agora também eu quero orar pela sua vida. Ore juntamente comigo. Senhor, Tu és soberano, Paizinho, Deus de amor e bondade, Deus misericordioso. Agora neste canal, meu Senhor, se encontra aqui juntamente comigo estas pessoas a qual eu estou intercedendo pela vida delas. Visita cada um agora, meu Senhor, seja com elas, vá de encontro. Não sei qual é a necessidade, o que elas estão passando, meu Senhor, qual o problema que elas estão enfrentando, meu Senhor. Se for como foi com Gideão, Pai, estão com a dificuldade, se sentindo menor da casa, que neste momento o Senhor visite cada uma delas, Paizinho, porque para o Senhor não há impossível, tudo é possível para Deus. O impossível somente o Senhor pode fazer. Agora, o possível somente nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Senhor, entrego a vida dessas pessoas em Tuas mãos, a família delas, o casamento, meu Senhor, a vida, o trabalho. Que o Senhor não permita, Deus, que mal nenhum aconteça com elas. Toma também a saúde delas em Tuas mãos. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor. Seja com ela. Oh, Paizinho, vai fortalecendo cada um, que elas não venham, meu Senhor, a olhar para a direita nem para a esquerda, mas que venham a olhar para o alvo, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Toma cada um em Tuas mãos, assim eu oro, te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, sua família, e fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.